Palestra de Joel Goldsmith: Liberdade, abundância, saúde manifestam a glória de Deus. Tape 342A, parte 1. Tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Avançamos cada vez mais no caminho a cada ano. Mas isso não é um assunto simples, porque não é sempre claro o que é o nosso caminho. Quando chegamos pela primeira vez a um estudo metafísico, esperamos realmente que Deus faça a nossa vontade, que satisfaça nossas necessidades, que complete nossas vidas humanas. Pensamos em termos de usar a verdade. Usar a verdade para quê? Para que faça alguma coisa por nós, para que nos dê alguma coisa, para que cure alguma coisa. E por um pouco, isso realmente parece funcionar. Temos uma certa medida de sucesso. Não compreendemos que não entramos no caminho espiritual, mas entramos no caminho mental, onde podemos fazer a mente obedecer à nossa vontade. Infelizmente, os movimentos metafísicos adotaram uma linguagem religiosa, de forma que, no início, fomos enganados e levados a acreditar que a mente é Deus. E porque podemos dirigir nossas mentes, podemos dirigir Deus. Porém, naturalmente, isso não é verdade. É somente quando começamos a compreender que existe um caminho espiritual, separado e à parte da energia mental ou do poder mental, que começamos a compreender porque o Mestre nos ensinou que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque ele ensinou: não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que havereis de comer ou de beber. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, nós começamos a compreender que existe um reino da consciência no qual não usamos Deus, porém no qual nos entregamos a Deus, entregamos a nós mesmos, entregamos a nossa vontade e nossos desejos a Deus para que possam ser usados como instrumentos para a glória de Deus. É nesse caminho que agora nos encontramos, nesse caminho para chegar a uma união consciente com Deus, de forma que a vida de Deus possa ser feita evidente em nós e através de nós, para que a vontade de Deus possa ser expressa em nós e através de nós, para que a glória de Deus possa ser feita evidente na terra. Essa manhã eu estava pensando, enquanto dávamos uma volta de carro por Waterfront, a vila de pesca, e vimos todos aqueles peixes no mar, pensei, deve haver pessoas aqui que acreditam que esses peixes foram colocados aqui para elas, sem lembrarem que esses peixes estavam aqui muito antes desse país ser habitado, e estavam aqui quando outros o habitavam. Em outras palavras, não foram colocados aqui para você ou para mim, mas foram colocados aqui para a glória de Deus, como uma realização dos planos de Deus. Simplesmente como gado em 1000 montanhas, simplesmente como a colheita sobre a terra, estão aqui não para os seus propósitos nem para os meus,
mas como parte da realização do plano de Deus. Entretanto, o pai diz: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. É somente quando começamos a acreditar que Deus colocou toda essa plenitude na terra para você ou para mim, ou para algum povo em particular, que perdemos o caminho e perdemos a demonstração da harmonia. Porque os céus declaram a glória de Deus e a terra mostra as obras de suas mãos. E somente se eu e você se reivindicarmos como nossos, ou acreditarmos que Deus deu a você ou a mim, é que perdemos toda a nossa demonstração de suprimento. Perdemos toda a nossa demonstração da harmonia. Perdemos toda a nossa demonstração do amor sobre a terra. O primeiro passo no caminho espiritual é dar a Deus aquilo que é de Deus. A terra é do Senhor e tudo o que nela existe. Essa deve ser a nossa primeira realização todos os dias. Todos os dias, a cada manhã, antes mesmo de sairmos para nossos negócios ou profissão, devemos compreender que a terra é do Senhor e a plenitude de tudo o que existe. Vamos devolvê-la a Deus. Vamos deixar Deus ter a sua posse. E então, observe o desdobramento que acontece em sua vida, quando você não mais tem responsabilidade por coisa alguma que existe na terra, nas águas e debaixo da terra ou no ar sobre a terra. Quando tivermos dado toda a responsabilidade a Deus. A própria paz de Deus começa a descer sobre nós no momento em que entregamos essa terra e tudo o que nela existe a Deus. De Deus ela veio e a Deus retorna. E se observar bem a história humana, somente a última dúzia de séculos, ou 2 dúzias de séculos, vai descobrir como, num período, a mesma parece pertencer a um povo, em outro período a um outro, e como até mesmo países inteiros mudam de domínio. E aquilo que pensávamos que era nosso, agora pertence a outro. Aquilo que pensávamos que era de outro, agora vem a nós. E assim descobrimos que nada pertence a nós como uma possessão permanente, mas que temos o uso de tudo que Deus criou e de tudo que aparece aqui na Terra. Todavia, primeiro surge a necessidade de compreender que o Sol, a Lua e as estrelas estão ali não para você ou para mim, mas para mostrar a glória de Deus. Temos então que compreender que tudo que existe na terra, sobre a terra e debaixo da terra, está aqui com o propósito de mostrar o trabalho das mãos de Deus. Teu é o reino, o poder e a glória. E agora, à medida em que entregamos tudo isso, nos colocamos dentro da harmonia e da abundância, porque somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de todas as riquezas celestiais. E como reconhecemos isso, nosso bem começa a se desdobrar dia após dia como uma herança natural de nosso Pai. E assim é que, nos primeiros dias da metafísica, nós lutávamos para demonstrar saúde.
Essa é uma demonstração impossível de ser feita, porque saúde é de Deus. Da mesma forma que suprimento, toda saúde que podemos ter nessa vida, toda saúde que sempre podemos ter é de Deus, é demonstrar a glória de Deus. Portanto, precisamos entregar nossa saúde de volta a Deus e compreender que eu não tenho saúde por mim mesmo, da mesma forma que não tenho riqueza por mim mesmo. A terra é do Senhor e a plenitude de tudo o que existe. E toda saúde e toda harmonia é de Deus. E tudo que o Pai tem é meu para manifestar a glória de Deus. E, portanto, a única razão porque sempre podemos ser saudáveis não é porque podemos ter saúde, mas para que Deus possa ser glorificado em nós. Simplesmente lembre, Deus não é glorificado em sua doença. Deus não é glorificado em sua morte. Deus não tem prazer em sua morte. Volte-se para Ele e viva. Em seu ministério na terra, o Mestre revelou que uma de suas funções era vencer a morte, impedir a morte. Por quê? Porque a vida está mostrando a glória de Deus. E porque a doença leva à morte, a doença não pode ser parte da glória de Deus. Portanto, a doença não pode pertencer a pessoa alguma. Todavia, nós criamos a doença, da mesma forma que criamos a pobreza quando começamos a pensar em meu, quando começamos a possuir aquilo que pertence a Deus. Agora entregue, solte essa crença de que a saúde é sua e comece a compreender que a saúde é um estado universal do ser e que pertence a todos nós, para que possamos demonstrar a glória de Deus. Saúde é a demonstração da glória de Deus e, portanto, é uma parte de nossa herança. Nós não a ganhamos ou merecemos. A saúde é nossa por direito de herança. É nossa pelo direito de demonstrar a glória de Deus. Requerer algo para nós mesmos seria quase como requerer algo para mim e deixar o outro de fora. Como se Deus pudesse dar alguma coisa a um de nós e deixar o outro de fora. Não há provisão no reino de Deus para deixar qualquer pessoa fora de sua graça. E quando nos encontramos fora da graça de Deus, a falta é do homem, não de Deus. O homem exclui a si mesmo da graça de Deus. Ele não foi deserdado ou renegado. Portanto, vamos começar a compreender que temos pecado em requerer para nós mesmos algo que é uma dádiva universal de Deus para todos os filhos de Deus. A saúde não é sua ou minha. A saúde é uma dádiva de Deus para todos nós, universalmente, impessoalmente, imparcialmente. No reino de Deus, não existe tal coisa como a saúde de um ou a doença do outro. No reino de Deus, somos herdeiros, co-herdeiros. Somos todos uma só família espiritual.
Não existe grego nem judeu, escravo nem livre. Nós somos um em nossa identidade espiritual e somos um na riqueza de Deus. Somos um na saúde de Deus. Somos um na família de Deus. Portanto, a graça de Deus nos envolve. A saúde de Deus é a saúde de nosso corpo. A infinita abundância de Deus é nossa. Mas se lembrem de que, quando dizemos isso, não estamos falando apenas de um de nós. Estamos falando sobre nós, sobre todos nós como filhos de Deus. É quando reivindicamos algo de Deus para nós, pessoalmente, que o perdemos. É quando reivindicamos a glória de Deus como sendo uma glória, uma dádiva universal de Deus para seus filhos, que todos nós partilhamos da mesma. Se eu me sentasse aqui e declarasse que Deus é minha saúde, estaria mentindo para mim mesmo, estaria reivindicando algo separado e à parte de sua saúde, e assim estaria mentindo sobre Deus, não estaria reconhecendo Deus, não estaria conhecendo a verdade. Porque a verdade é que somos co-herdeiros de tudo que Deus tem. Portanto, a verdade que preciso conhecer é que a graça de Deus é uma graça universal, concedida a todos nós, significando a todo filho de Deus, significando a todos que se colocam nesse relacionamento de unidade com Deus. É dessa mesma forma que, se tentarmos demonstrar qualquer coisa, nós a perdemos. Enquanto que, se tentarmos demonstrar a realização de Deus, ganhamos tudo. Quanto mais a pessoa tenta demonstrar suprimento, mais pobre se torna. Quanto mais a pessoa tenta demonstrar saúde, mais doente se torna. Porém, demonstrar a graça de Deus, o amor de Deus, a vida de Deus, é nos colocarmos no reino de Deus, onde tudo que o Pai tem é nosso. Em outras palavras, nós demonstramos a substância ou a causa, não o efeito. O efeito é aquilo que nos é acrescentado. Em minha correspondência hoje, havia uma carta de um homem que dizia que ele estava tendo muita dificuldade com suprimento, que estava tentando arduamente demonstrá-lo, mas o mesmo estava diminuindo. Bem, isso está justamente de acordo com a lei. Está justamente da forma que tem que ser. Quanto mais ele tentava demonstrar limitação, mais limitação tinha. Porém, ao tentar realizar Deus e o amor de Deus e a vida de Deus, quanto mais ele tentasse compreender que Deus é o seu Pai e meu Pai, e não apenas requerer alguma coisa para ele mesmo, mas ele viria para essa irmandade de amor que é a filiação divina. A paternidade de Deus significa a irmandade do homem. E tentar nos separar dos outros é a causa das guerras no mundo, e das guerras religiosas no mundo, das guerras econômicas no mundo. Cada um pensando em termos de mim e meu, em lugar de em termos da paternidade de Deus
e da irmandade dos homens. Agora, isso se torna prático, muito prático em sua própria vida, no momento em que compreende que deve ser verdade. A terra é do Senhor e a plenitude de tudo o que existe. A terra e tudo o que existe estava aqui, antes que o homem estivesse aqui, e estava aqui para manifestar a glória de Deus. E o homem está aqui para manifestar a glória de Deus e para ter tudo que o Pai tem. Agora vai descobrir que quando começa a encarar a vida dessa forma, você não está tentando moldar Deus à sua vontade. Não está tentando fazer com que Deus faça alguma coisa por você. Você está se colocando debaixo da graça de Deus. Você está se rendendo à vontade de Deus. Não precisamos ter medo disso, porque a vontade de Deus para o homem é boa. Isso é demonstrado em todo o ministério de Jesus Cristo. Todo o seu ministério foi curar os doentes, ensinar a verdade, alimentar os famintos e perdoar os pecadores. E assim é que a vontade de Deus para nós é boa. É a vontade de Deus que sejamos perdoados. É a vontade de Deus que vivamos eternamente. É a vontade de Deus que tenhamos a abundância do Filho de Deus. Portanto, não precisamos ter medo de entregar nossos desejos, nossa vontade. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E então devemos viver conscientemente e constantemente na realização de que, quer você esteja olhando para o sol, ou para a lua, ou para o mar, você deve estar sempre pensando sobre a abundância da bondade de Deus em tudo o que vê. Quer sejam peixes, ou corais, ou pérolas, ou sal. Sim, vou parar um pouco para lhe mostrar algo novo que está vindo desse mar. Você sabe, há um ano atrás, estávamos lendo nos jornais sobre a explosão da população. Muitos de vocês talvez não lembrem. Não temos visto isso nos jornais por tanto tempo que talvez tenham esquecido do que se trata essa explosão da população. Bem, a explosão da população era que tantas crianças estavam nascendo em toda parte do mundo que não haveria condições de sustentá-las, não haveria comida suficiente para elas. E assim essa questão foi trazida para os maiores cérebros do mundo. Como poderemos resolver esse problema? E eles encontraram uma solução. Vamos matar a maior parte da população. Vamos deixar os pobres na Índia e na China morrer. E vamos ensinar as mulheres a como não ter mais filhos. E assim vamos prevenir o nascimento de mais crianças. E através desse bonito processo de assassinato, o restante de nós sempre terá o suficiente para comer e beber e com o que se vestir. Foi uma brilhante ideia. Uma ideia brilhante de grandes professores universitários, grandes cientistas, grandes homens. Todavia, um pequeno professor em Israel
mostrou a tolice de todos eles e ficou na primeira página dos jornais. Ele descobriu como transformar a água do mar em água fresca, de uma forma tão barata que todos os desertos do mundo poderiam agora ser transformados em jardins. E justamente agora, todos os desertos de Israel estão recebendo água fresca vinda do mar. E tão logo a segunda máquina esteja pronta, irá ser usada nos desertos dos Estados Unidos. Agora mais máquinas serão construídas para todos os desertos da terra. E agora não é mais necessário matar a população. Você não vê o que acontece quando pensa em termos de dividir ou quando pensa em termos de meu ou minha? Agora, na próxima vez que andar à beira-mar, olhe para ele e se lembre que dele não apenas estão vindo peixes, pérolas, corais e sal e outras coisas grandes e poderosas. Se lembre que dele está vindo para o deserto flores e frutas e vegetais e gado. Daquele próprio oceano estará vindo a fonte da vida para bilhões de pessoas, para um número incontável de pessoas que nós estávamos pensando seriamente em massacrar. Agora, quando para pensar sobre isso, pense que nada disso foi feito para você ou para mim. Isso é para a glória de Deus, para mostrar de uma forma ou de outra que a função de Deus e a função do Cristo não é destruir a vida e não é dividir o pouco sobre a terra. A função de Deus, a função do Cristo é multiplicar de forma que cada um de nós possa ter a infinidade. Você vê, para um professor ou qualquer outra pessoa chegar a essa descoberta, ele não poderia estar pensando em termos de dividir e matar. Ele estava pensando em termos de uma solução para o problema. Uma solução que envolvesse viver. E viver Deus, porque Deus é vida. Então esse homem estava pensando em Deus e na vida e fez surgir o segredo de como trazer água pura e fresca do mar. E assim é que cada vez que nos sentamos para pensar em termos de meu suprimento, estamos simplesmente pensando em termos de ter o suprimento de outros. Não estamos tão preocupados sobre de onde vamos consegui-lo ou de quem. Nossa preocupação é meramente em consegui-lo. Porém, pense na diferença em sua vida quando você não pensa em conseguir, mas pensa em termos de viver, dar e partilhar e manifestar mais e mais da abundância de Deus sobre a terra. Não simplesmente para você ou para mim, mas para manifestar a glória de Deus sobre a terra. Agora, tudo existe para mostrar a glória de Deus. Até mesmo a eletricidade que eles usam para matar as pessoas em cadeiras elétricas realmente teve a intenção de mostrar a glória de Deus, mas o homem a perverteu. Antes de Einstein entregar o segredo do átomo, lhe prometeram que o mesmo nunca seria usado para o propósito da guerra.
porque ele sabia que bênção esse segredo poderia ser para esse mundo. Mas também sabia o que uma pessoa má poderia fazer se usasse para o propósito errado. Todo o segredo do átomo tem o propósito de mostrar a glória de Deus. E somente o homem, em sua mente pervertida, perverte o uso do mesmo e o usa para propósitos destrutivos. Comece a ver que tudo existe para mostrar a glória de Deus. Esteja certo, uma vez ou outra, de olhar para o sol, a lua e as estrelas e compreenda que estão ali para mostrar a glória de Deus. Ande à beira-mar, ande num parque e comece a compreender que tudo o que seus olhos veem ali mostram a glória de Deus. E então, tente pensar por si mesmo sobre a saúde que é sua naturalmente e por direito. E se lembre de que não é assim por sua causa ou por minha causa, mas para manifestar a glória de Deus. Somente em nossa saúde e juventude e vitalidade manifestamos a glória de Deus. Em nossas enfermidades, em nossas doenças, em nossa velhice, mostramos apenas a perversão do homem da glória de Deus. E tudo isso surgiu porque acreditamos que a saúde pode ser minha, ou a juventude pode ser minha, ou a vitalidade pode ser minha, quando na realidade é de Deus. Tem o objetivo de mostrar a glória de Deus em seu corpo e em sua mente. Da mesma forma que o sol, a lua e as estrelas mostram a glória de Deus lá em cima no céu. Tudo o que existe na terra, nas águas e debaixo da terra mostra a glória de Deus na terra e debaixo da terra. E assim é que saúde, harmonia, vitalidade, juventude, alegria, paz, tudo isso para mostrar a glória de Deus. A glória de Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. E começamos a experienciar a glória de Deus quando paramos de a requerer como uma possessão pessoal. E começamos a compreender que tudo o que tenho, eu tenho para mostrar a glória de Deus. É uma evidência da glória de Deus em mim. E assim, começo a vê-la em você também. E então, a mesma se reflete de volta para mim. A glória de Deus não é para mim, é para Deus. Obrigado.